o governo investe em comunicação, junta órgãos de imprensa, a imprensa faz matérias informando como a economia vai bem, com os números do Pokémon, a população é convencida que tudo está bem, você não terá nada e será feliz, porque o grande desafio do Lula é mostrar que tá tudo bem. Vamos botar um marqueteiro. Ai, ai, ai. Aí, além de buscar a reeleição, a preocupação central, que não é do Lula, até porque, gente, o Lula tá lá porque precisava de alguém. Mas o Lula não chegou sozinho da presidência da República. E não vou nem falar do apoio internacional. Teve apoio nacional, como um todo, o apoio do establishment brasileiro. Quem lembra aí da cartinha da democracia? Que o sobrinho de consideração do Lula, o Josué Gomes, que estava na Fiesp, que é filho do José Alencar, o ex-vice do Lula, né, entrou em campo para pegar a cartinha da democracia. Lula coloca em marcha plano para impedir domínio bolsonarista no Senado. Não é Lula. Lula tá agindo aqui pro establishment brasileiro ficar feliz da vida. Ficar feliz da vida. Porque eles sabem que pro establishment ficar feliz, a direita não pode ter o controle da casa revisora, a casa responsável pelas sabatinas. A casa também responsável por alguns processos que podem abalar o Estado Democrático de Direito. O ex-presidente Jair Bolsonaro vem dizendo há algum tempo que uma de suas prioridades para 2026, além de tentar voltar ao Palácio do Planalto, hoje está inelegível, é conquistar a maioria no Senado. Vai ter mudança aí, 54 senadores. Por trás do plano está a crença que, dominando a casa alta do Congresso, a direita radical conseguiria dar andamento a pautas difíceis que estão no topo de sua agenda, como limitação dos poderes do Supremo e impeachment de ministros da Corte. O rufar dos tambores do lado bolsonarista para a batalha que se avizinha já foi ouvido no Palácio do Planalto, mais especificamente no gabinete do Lula, que começou a alertar sua tropa de que o desfecho dessa batalha será decisivo ao futuro de um novo governo. Não é o governo dele, é o novo governo. A democracia brasileira está em risco. A contraofensiva de Lula para impedir a vitória bolsonarista tem uma estratégia bastante clara. Se não é meu inimigo, é meu amigo. Não é para impedir a vitória da direita, da extrema-direita, dos liberais. É a vitória do bolsonarismo. Aí você pode brigar com a imprensa. Para a imprensa, o problema é só o bolsonarismo, é curioso. O presidente tem dito a interlocutores de sua base, em especial de seu partido, o PT, que vencer a eleição para o Senado é mais importante do que conquistar governos estaduais. E que, para isso, pode ser necessário apoiar políticos de outros endereços partidários, mesmo que de centro-direita. Desde que tem um compromisso com o Júnior, a nossa linda democracia brasileira, e disposição ao diálogo com o eventual novo governo liderado por ele. Gente, todo mundo tem diálogo com Lula. Porque a turma aí que tá da centro-direita no Brasil, você sabe qual é o diálogo que eles gostam. Não tem o que fazer. Para isso, é muito provável que o PT tenha de abrir mão de algo que lhe é muito caro, né, o protagonismo. Já fez esse movimento, é verdade, na eleição de 24, quando abraçou Eduardo Paes no Rio, e outros candidatos de centro e centro-direita em colégios eleitorais importantes, diante do risco de uma vitória bolsonarista. Mas pode ser que essa disposição tenha de ser ampliada para 2026. O raciocínio Butch, por exemplo, apoia o Lira e Renan Calheiros, dois caciques com os quais Lula tem diálogo. Ele já disse, aliás, que poderia apoiar a dupla ao Senado. Também pode incluir abrir mão de seu melhor candidato ao governo, como no Rio Grande do Sul, né, onde o Paulo Pimenta poderia ir para o Senado, e aí apoia o Eduardo Leite, quer dizer, o candidato Eduardo Leite. O esforço lulista tenta incluir até seu companheiro, o Alckmin. Uma candidatura do Alckmin resolveria dois problemas na tacada só. Primeiro, ia ter uma candidatura de peso no maior colégio eleitoral do país e abriria a vaga de vice para negociar ou com o MDB ou o PSD, dois dos maiores vitoriosos nas eleições deste ano e que não escondem que sonham com o posto. O MDB que emplacar o Helder Barbalho. O PSD, o Kassab aí não faltam nomes. E sabe qual é o Pacheco? Aliados de Lula, no entanto, apontam um entrave nesse cálculo. O estrago no capital político do Alckmin, depois que decidiu apoiar o petista após décadas filiados ao PSDB. O temor é que ele tenha perdido seu eleitorado de centro e direita para o Tarcísio. Mas valeria o risco de testar isso nas urnas diante da constatação óbvia de que o PT não tem candidato ao Senado competitivo em São Paulo. A preocupação de Lula em ampliar a capacidade de sua tropa para o jogo duro faz sentido. Os partidos que mais terão de renovar seus mandatos em 26, isso lá no Senado, são de sua base. MDB, PSD e PT, por exemplo, terão 28 cadeiras em disputa, mais da metade do total em jogo em 2026. No Senado, duas siglas de centro têm parlamentares aliados ao governo. Renan Calheiros, Jader Barbalho, Eduardo Braga, Elisiane Gama, Otto Alencar, Omar Aziz, a tropa de choque lá da CP do Circo. Quatro petistas importantes terão de renovar, como Randolph, Jacques Wagner, Humberto Costa. Não será mesmo batalha fácil impedir a direita de aumentar seu peso no Senado. Ciente disso, aliados de Lula tentaram mudar a regra do jogo. Randolph apresentou um projeto de lei para alterar a forma como os senadores são escolhidos. A ideia era reduzir a possibilidade do eleitorado ativo da direita eleger os dois representantes em cada estado. Isso é o que nos aguarda para os próximos 2 anos. Perceba que a gente está falando de 2026, mas falando no hoje. A gente está falando hoje de reforma ministerial, que é para amanhã. Estamos falando de marketing político, que é para amanhã. Parceria com a imprensa, que já é para amanhã. Para hoje, na verdade, é para amanhã, é para hoje. É o que o Lula vai fazer hoje, podendo até rifar um pouco mais da economia nacional, em torno do seu projeto político. E aí, diante desses desafios, um cenário onde a direita não tem maioria na Câmara, não tem maioria no Senado, não ocupa quase nenhuma posição de destaque no judiciário brasileiro, quase nenhuma posição de destaque no establishment, sejam em agências reguladoras, né, órgãos aí de controle, estatais. No cenário que o próprio mercado, você não vê nenhum tipo de apoio direto à direita, dos grandes empresários brasileiros, nenhum apoio à direita. E aí? O que fazer diante desse cenário?